Fala galera, tranquilo, beleza? Meu nome é Felipe Labrado e hoje eu vou falar um pouco sobre o jogo entre São Paulo e Fluminense, o jogo que foi no Maracanã e o Fluminense ganhou por 2-1. Agora o São Paulo está numa situação complicada, em 16º, mas pode subir na tabela conforme repor o seu jogo, né? Porque os times que estão acima têm um jogo a mais. E é uma rodada bem ruim para o São Paulo, não só pelo seu desempenho em campo, que foi ruim, e pelo resultado que também foi ruim, né? Mas pelos adversários terem ganho, né? O Santos, por exemplo, e o Bahia acabaram empatando, mas o América ganhou, o Cuiabá ganhou, o Inter daqui a pouco joga contra o Sport, que também é um adversário que talvez seja direto, tá um pouquinho mais abaixo no momento, né? 5 pontos dividindo eles, mas pode chegar, se ganhar já fica 2 pontos de diferença, né? O Grêmio também ganhou e o Grêmio pode acabar tendo uma alavancada no Brasileirão, tudo, porque tem outro jogo para repor, tudo bem que é contra o Flamengo, mas pode conseguir, né? Ganhar futebol. Bom, começar aqui falando do primeiro tempo. O primeiro tempo é bem ruim, né? Por ambos os lados, não só pelo São Paulo, mas vamos lá. O Fluminense cede pouquíssimos espaços para o São Paulo jogar no campo de ataque. O Fluminense marca um 4-4-2 ou um 4-3-3, variava, alguém descia quando fazia o 4-4-2, né? E cedia pouquíssimos espaços para o São Paulo jogar no campo de ataque. E isso traz muita dificuldade para o São Paulo. A gente já viu isso contra o Fortaleza no primeiro jogo da Copa do Brasil. O São Paulo teve muita dificuldade com o Fortaleza marcando com um bloco mais baixo, igual o Fluminense marcou, atrás da linha do meio de campo, né? Contra o Palmeiras na Libertadores. O São Paulo tem muita dificuldade naquele jogo. Por isso, o São Paulo tem muita dificuldade de entrar no campo do Fluminense, né? Entrar no campo de defesa do Fluminense, o campo de ataque do São Paulo, no caso, e ficar ali pela zona de criação para conseguir criar uma chance. A criação do São Paulo é totalmente nula. O São Paulo não tem nenhuma finalização no primeiro tempo. Teve a do gol anulado do Luciano, né? Os 2 gols que ele fez anulado até. Teve essas duas, mas como são anulados não contam. E então o São Paulo terminou o primeiro tempo sem finalizações e teve muita dificuldade. E não passa só pelos espaços, né? Pela falta de espaço que o São Paulo tinha essa dificuldade na criação. Passava pelos meio-campistas não terem tanta característica de criação, eles se destacarem mais pela marcação, pelo papel tático, né? Pelo Galeano, que estava jogando como ala direita, que é pouquíssimo ativado, né? Pouquíssimo usado. Está jogando com o pé invertido, né? E daí ele não consegue jogar por dentro. Ele não conseguia fazer isso e também não chegava ao fundo, por estar com o pé invertido. Daí não dava para criar. O Reinaldo não tinha tanto apoio, faltava um pouco de apoio do Sara. Na que o Sara apoia ele, abre a bola para ele, né? Ele consegue dar um cruzamento que a bola acaba saindo, mas ele conseguiu pelo menos criar a chance ali. O Luciano fez o gol, mas como a bola saiu, acabou sendo anulado o gol, né? Para evidenciar essa dificuldade do São Paulo, é só olhar que no primeiro tempo, dos 47 minutos que teve, o São Paulo só passou 7 minutos e 20 segundos no campo de ataque do Fluminense, no campo de ataque do São Paulo e no campo de defesa do Fluminense, no caso, né? Agora aqui do segundo tempo, logo no começo do segundo tempo, por volta de 3 minutos, o São Paulo acaba tomando o gol do Fluminense, né? O Nino abre o placar em bola aérea de novo, em bola parada, né? O São Paulo vem tendo muita dificuldade com isso. Dos 22 gols que o São Paulo sofreu no Brasileirão, 11 foram de bola parada. Então o São Paulo vem demonstrando muita dificuldade no último jogo contra o Juventude. O São Paulo já tinha cedido o empate com bola parada. O São Paulo contra o Bragantino estava ganhando, daí tomou um gol de bola parada. A bola parada vem sendo um grande temor para a defesa do São Paulo, né? E isso passa muito pela falta de atenção deles, pela falta do Arboleda, que é o grande protagonista ali na bola aérea. Com o Arboleda, o São Paulo só tomou 2 gols de bola aérea, e com o Bruno Alves, que é o substituto dele, né? O São Paulo ele estava em campo em todos os gols, né? Que o São Paulo tomou de bola aérea, o Bruno Alves. Então, ele substituiu o Miranda ou o Arboleda, geralmente. Só contra o Flamengo que ele substituiu o Léo, né? Mas o São Paulo perde muito sem o Arboleda ali na bola aérea, que é o seu principal jogador nesse quesito, né? E isso precisa ser corrigido, vale destacar, né? Porque a bola parada define jogos e traz pontos ou faz você perder pontos. Então o São Paulo tem que começar a se mexer para melhorar isso, porque tem zagueiros altos e bons pelo alto, como o Miranda e o Arboleda. O Léo é alto, ele não é tão bom, ele tem que melhorar um pouquinho nessa questão, mas dá para melhorar. Bom, aqui no segundo tempo o São Paulo já consegue chegar mais, o São Paulo consegue encontrar os espaços, o Gabriel Neves dá uma ajudada nisso, a partir da entrada dele, o Nestor principalmente, provavelmente o melhor jogador do São Paulo na partida até,
Ele é quem dá o passe pro Luciano, inclusive sofreu o pênalti, é um belo passe, a adaptação do Nestor de 10 é muito boa, porque ele é um menino que não é tão forte para ficar ali no volante, que tem que muitas vezes usar a força física, e ele é um menino que tem um passe ótimo, ótimo mesmo. A gente vê cada jogo mais essa qualidade dele, a qualidade técnica dele é muito boa. Então ele é um menino que vem se adaptando para jogar como um 10 e provavelmente vai ser o 10 do São Paulo, né? Não em questão de número de camisetas, estou falando em posicionamento. Mas voltando aqui a falar que o São Paulo consegue encontrar mais espaço, tudo a partir da entrada do Rigoni, por exemplo, o São Paulo começa a finalizar mais, aqui a estatística dos minutos, das finalizações, né? O São Paulo consegue criar mais e consegue ter mais volume de jogo e melhora muito depois das alterações, né? Porque era um time misto que estava em campo, com bastante reservas, inclusive, né? E que não é a principal força do São Paulo, né? E até um erro, na minha visão, pelo menos, porque o São Paulo está em 16º e tem a Copa do Brasil, mas nenhum dos outros rivais, né? Rivais, eu digo, times que o São Paulo vai enfrentar ou que tem a chance de enfrentar na Copa do Brasil, poupou nessa rodada do Brasileirão. Então o São Paulo não deveria ter poupado pela situação crítica que está no momento, né? E aqui eu queria falar da estreia do Gabriel Neves. Não faz um jogo brilhante, ele ajuda um pouco ali na construção do São Paulo, mas ele não faz um jogo brilhante. Ele se mostrou um jogador que não tem tanta intensidade, que isso já é normal, porque ele vem de um futebol que é diferente do brasileiro e é um nível abaixo. E ele mesmo já tinha falado que ele tinha sentido isso no treino, que os jogadores eram mais intensos, mais velozes e mais fortes do que ele. Então isso daí é uma questão de adaptação, de preparo físico, que provavelmente a comissão técnica vai resolver a longo prazo, né? Porque não é de um momento para o outro que ele vai adquirir uma forma física que aguente vindo de um lugar que não tem tanta priorização disso, como a gente pode se dizer assim, que não tem o mesmo nível do Brasil nessa questão de físico, né, de intensidade de jogo. Eu gostaria de falar sobre o Pablo, que o Pablo vem sendo mais útil para o São Paulo defensivamente, ajudando a dar um bote ali, algumas coisas assim, se envolvendo num tumulto para roubar a bola, alguma coisa assim, do que ofensivamente. Outro jogo, assim como contra o Fortaleza na Copa do Brasil, o Pablo termina o jogo sem uma ação ofensiva. Claro que passa muito pelo time também, mas o Pablo não ajuda, o Pablo não consegue segurar uma bola, fazer um pivô. Então fica muito difícil, tá muito difícil manter ele no time, né? O Éder tem que entrar em forma física se ele não está, ele tem que dar o São Paulo tem que dar algum jeito de recuperar ele para jogar a Copa do Brasil, porque o Caleri não pode jogar a Copa do Brasil. Mas também, se bem que tem a opção Rigoni e Luciano, mas é sempre bom ter uma terceira opção ali, né? E um cara que a gente já viu que tem qualidade, mas que o físico não vem ajudando muito. Mas é isso, valeu, falou e até mais.